Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesse devocional, nesta quinta-feira. Que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos, juntamente com a família de vocês, na presença do Senhor. Hoje, nosso último devocional do mês de janeiro. Parece que foi ontem que começamos o ano de 2022 com o nosso primeiro devocional. E hoje já estamos fazendo o último devocional do mês de janeiro. E nós estamos aqui para meditar mais uma vez na presença do Senhor. Hoje estou aqui rodeada pela criação do Senhor, na natureza do Senhor, inclusive com os nossos animais. O Rony está aqui, o Paçoca está aqui, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos ler Juízes 7:17. E o tema de hoje é: fazei como eu fizer. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Aqui nós temos um contexto, um versículo dentro da história de Gideão, onde ele foi com 300 homens e venceu os midianitas. E ele disse, nesse versículo mesmo, a gente pode comprovar que por 2 vezes Gideão disse aos seus homens que era para que eles olhassem para ele e fizessem tudo o que ele fizesse. Então é para que eles olhassem para ele e seguissem o seu exemplo, fazendo tudo o que ele fizesse. E hoje a mensagem que Deus tem para nós é para que nós olhemos para ele também. Olhemos para a figura de Jesus Cristo e façamos tudo o que Jesus também fez. E sejamos tudo o que também Jesus foi. Então nós temos que conhecer Jesus para que possamos também ser igual a ele. Então, que nós possamos fazer como Jesus foi. Vamos começar, nós vamos ver aqui 7 situações de como ser e como fazer tudo como Jesus foi e fazer como ele fez. A primeira situação que Jesus fala, olhe para mim e seja como eu, olhe para mim e faça como eu, ele pede que nós amemos como ele amou. E realmente amor como Jesus, como o de Jesus, não existe, não há. Porque Jesus amou tanto que morreu por toda a humanidade, entregando-se, fazendo pecado por nós naquela cruz. Isso é o maior amor que já existiu. E ele amou de forma incondicional. E assim como ele amou, ele pede que nós também amemos, que sigamos o seu exemplo. Essa é a primeira forma que ele fala: olhe para mim e ame como eu também amei. Segundo, ele diz, para que sejamos fortes nos dias difíceis, assim como ele também foi. Lembremos-nos dos momentos difíceis em que Jesus passou. Durante toda a sua vida, Jesus foi humilhado, Jesus apanhou, foi cuspiram no rosto dele, foi açoitado, teve feridas no seu corpo, foi rejeitado, foi humilhado, xingaram Jesus, até chegar o momento final que foi o da sua morte, onde foi crucificado, derramando sangue precioso. Tanto é que o sofrimento de Jesus foi tão grande, assim, ele suou sangue de tão grande que foi a dor que ele já estava sentindo, porque ele sabia o que ia acontecer. Então os momentos dele foram muito difíceis, mas ele foi forte. Tanto é que ele ora a Deus e fala: se possível, passa de mim esse cálice. Mas, ele disse, seja feito de acordo com a sua vontade. Isso é ser forte nos momentos difíceis. E aguentou firme. E ele diz: olha para mim, veja como eu fui forte nos momentos difíceis. Então, sejam fortes também nos momentos difíceis que vocês passam. Terceiro, ele diz: deixem o seu eu, assim como ele também deixou. Jesus é Deus e deixou toda a sua glória e se fez homem para passar tudo o que ele passou. Deixou o seu eu,
Tanto é que quando ele estava nesse mundo, ele era homem, assim como nós, tinha as mesmas necessidades que nós, sentia fome, sentia sede, sentia medo, tinha as mesmas privações, deixou todo o seu eu e era dependente totalmente de Deus. E assim ele pede para que nós também sejamos. Deixemos o nosso eu de lado e nos apeguemos e dependamos somente de Deus. Quarto, ele diz: sirvam, sejam servos, assim como ele serviu. Então que nós tenhamos uma natureza de servidão, possamos servir a Deus e uns aos outros, assim como ele também serviu. Porque Jesus é um exemplo de servidão. Ele deu tanto exemplo de servidão que lavou os pés dos seus discípulos para mostrar a servidão. Serviu as pessoas que estavam à sua volta. E ele diz que nós devemos servir como ele também serviu. Outra forma que ele pede que nós olhemos para ele e façamos igual a ele é para que sejamos humildes como ele foi. Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos conhecer. Ele se misturava com todo e qualquer tipo de pessoa, com pobres, com ricos, com qualquer tipo de raça, ele não fazia diferença, ele não fazia distinção de ninguém, ele cuidava de todos de forma igual, amava todos de forma igual, não se preocupava, ele se misturava com as prostitutas, porque ele era uma pessoa humilde e nele não havia arrogância. E inclusive o exemplo que eu citei do lavar os pés demonstra não somente a servidão, mas também a humildade de Jesus. E aí ele fala: olhem para mim, e assim como eu fui humilde, vocês também devem ser. Mais uma lição, agora a sexta: sejam obedientes como eu também fui. Realmente, Jesus obedeceu a Deus em tudo, inclusive deixando a sua glória e vindo para esse mundo como homem, para morrer e sofrer por cada um de nós. E enquanto aqui ele esteve, tudo ele obedecia a Deus. Ele orava todos os dias, inclusive ele se retirava para ficar sozinho em oração. Ele falava com Deus e tudo que ele fazia, ele pedia permissão para Deus, ele orava. Tanto é que nessa oração no início que eu falei, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Isso é obediência. Ele colocou diante de Deus a vontade dele. Qual era a vontade dele? Mas ele disse: acima da minha vontade que seja feita a tua, Pai. E que nós possamos também obedecer a Deus em tudo. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. E nós, quando somos obedientes, somos abençoados. E a última lição que nós aprendemos aqui com essa, de olhar para Jesus e fazer como ele também fez. Andar como ele andou. Mas ter os mesmos passos que Jesus trilhou, trilhar os mesmos passos que Jesus trilhou, andar como ele andou, tem que ser firme, tem que ser temente a Deus, tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter Jesus um espelho, temos que ter o Espírito Santo habitando em nós, temos que ter nossa vida pautada na palavra de Deus. E temos que conhecê-la, conhecer a palavra de Deus. Porque como saber como ele andou se não tivermos conhecimento da palavra de Deus? Por isso, temos que ler a Bíblia todos os dias, saber como foi a vida de Jesus, como ele andou, para que possamos também viver como ele viveu, andar como ele andou. Por isso, fazer o que Jesus fez, olhar para ele e fazer tudo o que ele fez. Que o Espírito Santo possa ter falado com cada um de vocês em mais esse devocional, neste último devocional do mês de janeiro. Que vocês meditem nessa palavra, pratiquem e sejam abençoados pelo Senhor. Feche os seus olhos, eu quero agora orar com vocês. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um dia de vida, também pela semana que estamos tendo. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos realmente olhar para Jesus e andar e viver como ele andou e viveu. Que possamos ser obedientes ao Senhor e à tua palavra. Abençoa agora o restante da nossa semana, abençoa o nosso final de semana
e o final do mês de janeiro, Pai, que já estamos aí por encerrar. Muito obrigada pelo mês de janeiro, que tem sido um mês muito abençoado e continua abençoando, Pai, todos os meses do ano de 2022. Pedimos uma bênção agora pelo próximo mês que irá nascer, o mês de fevereiro. Que seja um mês mais abençoado ainda do que já foi o mês de janeiro. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal. Não deixa nenhuma praga chegar até a nossa casa, abençoa os nossos animais, abençoa a nossa família, nossos bens e fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, uma alegria, um privilégio estar com vocês. No final de semana temos o culto presencial na igreja. Se você puder comparecer, é uma alegria tê-lo conosco, é um privilégio recebê-lo presencialmente. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Na próxima semana já estaremos no mês de fevereiro, com o nosso primeiro devocional na terça-feira do mês de fevereiro. E eu aguardo vocês para iniciarmos o mês de fevereiro também na presença do Senhor. Até lá! Na graça e na paz do Senhor Jesus.